Olá, bom dia. Vou liberar. Libera o áudio da Tica também, Marcelo. Mulheres, está dando um erro no nosso YouTube, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai gravar aqui no Zoom hoje, e aí depois a gente coloca lá no YouTube, tá, Tica? Porque não tá passando ao vivo, não sei por quê. Tá dando erro aqui o sistema. Mas vai estar lá no YouTube depois para todas olharem. Tá me escutando, Vivi? Se você tá no celular, tem que ajustar uma configuração no celular. A Aline explica para ela como é que funciona ali no chat. Bom, gente, vocês estão sem som? Vocês não estão me escutando? Quem está me escutando? Tá, aqui tá normal, tá todo mundo escutando. Então, pelo jeito, são algumas. Deve ser pelo celular, né? Bom, queria já começar, que a gente já está aí 10 minutos passando. Dar bom dia para todas. A gente vai começar a semana com uma aula maravilhosa dessa artista conhecida já há um tempo no grafite brasileiro, famosa, que eu respeito muito a sua trajetória. Ela é uma fazedora, uma realizadora de muitas coisas, agora está até com uma floricultura, mas é uma artista sensacional que eu admiro muito, que a gente já fez alguns trabalhos juntas. Antes da quarentena, a gente fez um mural incrível com ela em Pinheiros, aqui em São Paulo, que a gente pode até mostrar uma imagem no final, né? Mas é isso, hoje a gente vai aprender a aperfeiçoar um pouco a técnica de personagem e figurativo com quem mais do que nunca sabe fazer isso muito bem, que é a Tica Mezaros. A Tica tá aí com uma sala maravilhosa para nos apresentar aí técnicas e dicas para vocês. A gente pode dar um tchauzinho, só abrir a câmera para dar um tchauzinho para a Tica, para ela ver todas vocês. Então, a Tica pode olhar, tem 4 páginas, Tica, 51 mulheres te assistindo nesse momento. Maravilhosas. Deixa o admin, libera o mute da Tica ali. Deixa eu ver se foi. Agora foi. E é isso, vou deixar a palavra contigo, Tica. Nós estamos aqui te assistindo, com áudio desligado para dar toda a atenção para a Tica, né? Dentro da plataforma do Zoom, vocês podem clicar no Speaker View ali, que vocês vão ver a Tica bem grandona na tela de vocês. Eu acho que vai ser bom deixar ela em destaque para vocês verem o que ela vai exemplificar hoje. E depois a gente abre para perguntas, vocês podem mostrar o traço de vocês podem mostrar o que vocês fizeram hoje, mas nesse momento a gente vai deixar a Tica em destaque. Então, obrigada por ter participado, por sempre estar junto conosco, e boa aula. Obrigada pela oportunidade. Eu já vi algumas carinhas que são conhecidas por aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou de São Paulo, comecei a fazer grafite em 2002, atualmente moro no interior de São Paulo, estou em Piracicaba. Bom, eu vou falar um pouco de personagem. Eu quero começar falando que, né, não existe muito uma técnica certa, um certo ou errado. A gente sabe que vale tudo e, às vezes, quanto mais ousar, é mais legal. Encontrar um estilo ainda é o maior desafio de todo mundo. Então, é legal, vou dar algumas dicas para a gente saber, de repente, conseguir facilitar algumas coisas do que é o que a gente já entende normalmente, do que é o grafite, do suporte que normalmente a gente encontra. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que realmente alguns personagens, quem trabalha com proporção humana nos personagens, a gente tem uma dificuldade grande, que é o tamanho do muro. A gente sabe que a maior parte das paredes elas são horizontais e não verticais. Então, mesmo por mais que elas sejam verticais, elas dificilmente são tão finas que você consiga fazer um personagem em proporção humana que vá se encaixar ali, porque ele normalmente acaba ficando muito pequeno
e aí fica muito difícil trabalhar nos detalhes, como o rosto. Mas eu separei alguma... Eu queria mostrar um pouquinho o livro para vocês. Eu até vi a data, viu, Mariana? 1951, a última impressão desse livro. Depois eu posso até tirar foto, mandar. É um livro que tem um pouco de proporção, que fala sobre proporção humana. Entre outras coisas, é um livro de desenho maravilhoso, que ele coloca a proporção no número de cabeça, essas coisas mais básicas, que a gente encontra muito, e às vezes quando a gente começa a desenhar nem faz muito sentido. Sabe quando a gente vai fazer o rascunho de um desenho, que a cabeça é uma bola, faz o boneco palitinho antes? Às vezes isso não faz sentido para a gente na hora que a gente está desenhando. Algumas pessoas não usam esse esqueleto antes, mas na hora de passar para a parede, às vezes ele faz falta, principalmente se a gente vai fazer algum movimento no personagem. Porque para trabalhar a proporção na parede, a gente precisa ter alguma referência. Então, ou para você passar o desenho como você quer, você vai precisar de um projetor, ou você vai precisar fazer algumas marcações para você ter algum espaço de referência, ou se você consegue fazer o esqueleto no personagem, isso também acaba ajudando. E, bom, eu preparei... Eu tinha até preparado 2 desenhos. Aqui era o meu ateliê, agora virou um quarto de brinquedo da minha filha. Então, eu pensei em fazer alguma coisa também ligada para ela. Falei, já que vou pintar, então vou pintar alguma coisa que ela goste, que ela possa interagir depois. Primeiro eu tinha pensado na sereia. Eu desenhei até tudo na caneta para ver que tem um monte de risco mesmo, porque é o esqueleto. Achei que ia ficar pequena, aquela coisa de proporção, pela parede ali ia acabar ficando pequeno, ia ser melhor uma coisa maior, e eu fiz a menina dinossauro para fazer, para vocês darem uma olhada. E eu vou começar falando dos caps. A gente tem vários tipos de cap, tá? Lá tá vendo esse aqui, deixa eu ver se eu acho que aqui é a câmera. Esse aqui é o tradicional, que é meio mais ou menos. A gente tem esses fat caps que são maiores, né? Esse aqui é bem grande. Tem esse fat cap que é bom para preencher, porque ele é um traço maior, mas ele também não come toda a tinta. Quem conhece esse aqui sabe que ele tem um traço bem grosso, eu vou mostrar. E às vezes, se você está com pouca tinta, não é bom arriscar usar ele, porque realmente a lata vai embora. Eu, quando comecei a pintar, a gente falava que quem usava fat cap tinha que ter muita tinta, era só quem estava com excesso. E esse bico aqui, ele é um bico que antigamente vinha na 94, era o bico que vinha na lata, e agora ele é vendido separado. Não sei se dá para ver a diferença dele, ele é meio redondinho aqui, ele existe na cor verde-limão também. Ele também é parecido com o antigo cap da lata Alien, que era aquela pequenininha que não existe mais, só que ele era preto na Alien. Eu uso esse cap para tudo. É o cap que eu mais gosto, ele é um pouco mais, tem um traço um pouco mais lento, então é o meu favorito, eu sempre uso esse aqui. Aí aqui tem outro fat cap, eu vou mostrar também. Vamos lá. Eu vou colar o desenho na parede para ajudar, eu vou começar a riscar, que eu acho que é a parte mais importante. Provavelmente eu não vou conseguir terminar ele inteiro, mas eu vou focar em riscar e fazer o rosto para passar um pouco da questão de luz e sombra, alguns recortes de traço, porque realmente quando a gente vai fazer um rosto, não existe um traço tão fininho. Tem aqueles bem cuspidinhos, né? Mas que às vezes para quem quer mexer com sombra não consegue alcançar o mesmo resultado. Então, tem que fazer recorte, que é uma parte mais difícil da pintura, mas que também é a parte mais gostosa. Muita gente é viciadíssima em fazer recorte. Eu lembro até um amigo que olha para o meu trabalho e se eu vacilo, ele vai lá recortar o meu, porque é gostoso de fazer também. Então, vamos lá. Só para ter uma ideia dos traços, eu vou mostrar um traço com cada um desses caps.
Esse aqui é aquele capzinho que eu falei que eu gosto, que é redondinho atrás. Ô, Tica, a Jade está perguntando o que é recorte. Explica para ela o que é recorte. O recorte é quando você tem, por exemplo, um traço preto, ele é muito grosso, e você vai recortar com outra cor para ele ficar mais fino. O recorte seria o ajuste, né? Arrumar o desenho que está errado dentro do grafite, né? Não, é só recortar o traço. Ele pode estar certo, mas o traço está muito grosso. Você quer deixar ele mais fino. E aí você vai recortar esse traço com a outra cor para ele ficar mais fino. Perfeito. Eu vou demonstrar também, ó. Ó, esse é um traço do cap que eu gosto. Você vê que ele é bem certinho, ele não sai esfumaçado e ele é um pouco mais fininho. Esse é aquele cap que vem na lata, ele já sai um pouco mais espalhado. Esse é o Fat Cap, o New York, que é aquele pequenininho. Esse já é um Fat grande. E aí tem um ainda maior que esse aqui. Então, eu gosto sempre de ter o traço mais controlado. Então, mesmo quando eu vou fazer um desenho grande, eu gosto de usar o mais fininho para encher o traço, para ter mais controle. Eu vou mostrar o que é um recorte. Ô, Tica, estão perguntando aqui qual que é o primeiro cap que tu usou, esse mais fininho. O primeiro é esse aqui, ó. Ele é um skinny. Tem vários nomes dele, porque ele tem de várias cores, mas os traços são muito parecidos. É esse aqui, ele é meio redondinho aqui no meio. Ele é total redondo, e aí ele tem uma pontinha mais fina, e aqui tem um lugar até que é mais gostoso para colocar o dedo que os outros. Ele fica arredondadinho aqui atrás. Maravilha. Um recorte é isso, ó. Quando um traço é muito grosso, eu quero deixar ele mais fino. E aí ele pode ficar bem fininho. Tá muito longe? Deixa eu pegar um pouquinho. Se as meninas colocarem tu em destaque, não tá longe, tá, meninas? Então, coloquem a Tica em destaque, tá? Tenho essa possibilidade. Vai lá. Estamos te vendo. E como esse traço é mais grosso, eu já vou mostrar um jeito de fazer o sombreamento. Quando você vai sombrear, você pode ir jogando um degradê assim. A sombra, ela é sombreada de um lado e do outro lado um recorte. E aí ele fica esse tracinho, tá vendo? Mais esfumaçado. E além disso, a gente tem o spray de sombra, que eu gosto muito de usar, mesmo fazendo a sombra assim, eu normalmente jogo ele também. E aí é o mesmo esquema, para ter a sombra só de um lado e recortar do outro. Bom, eu vou riscar o desenho e vou começar a fazer para vocês terem uma ideia. Eu vou começar com aquele esqueleto. Mesmo ele sendo um desenho simples, eu vou fazer o esqueleto até para vocês entenderem. Então, essa é a cabeça. Ela está olhando para o lado. Esse traço do meio é o que mostra para onde ela está olhando. O queixo. Aí vai ter a linha dos olhos, nariz e boca. Aí eu posso deixar meio riscadinho para ter como referência. Orelha.
o braço dela, eu faço uma bolinha. É sempre um desafio utilizar muito bem o espaço. É sempre legal a gente otimizar para utilizar tudo. Principalmente quando a gente está num evento que são muitas pessoas pintando na mesma parede, às vezes fica constrangido do desenho não caber na hora e vai invadir um pouco o espaço do outro, fica nesse receio. Mas é legal a gente ousar e ter essa confiança de aproveitar mais o espaço mesmo. E aqui eu tenho uma menina com uma cabeça de dinossauro. Aqui tem a boca do dinossauro e os olhos. Tá com um chapéuzinho de dinossauro. Bom, o segundo passo é preencher. Eu vou preencher o capuz antes para eu conseguir trabalhar no rosto sem esfumaçar. A parte de preencher, às vezes, acaba vazando mais tinta. Então, eu já vou deixar essa parte pintada. Eu misturei completamente sem ar aqui. Mulheres, eu estou falando ali no chat, tá? Que quem tiver no Zoom, no computador, é clicar na exibição de orador ou speaker view. Quem tiver no celular, é 2 cliques na foto da Tica, na imagem da Tica. Vocês vão ver grandão, tá bom? A pintura é importante fazer ela sempre um traço de cada vez. Porque se a gente pinta ele direto assim, ele vai escorrer. Então, sempre um traço de cada vez. É até bom treinar esse traço assim, porque você já vai treinando o traço mesmo. A gente sabe que é difícil a gente ter um traço reto, até porque o cap da lata é duro, o peso da lata, a nossa mão às vezes não fica tão firme. Então, a gente podendo treinar isso já melhora bastante. Não existe um certo e um errado quanto, por exemplo, a riscar e depois contornar, ou contornar e depois vir recortando só com a cor de preenchimento. É um pouco mais difícil, no começo, você contornar e fazer a pintura sem você passar por cima de todo o contorno. Eu gosto de fazer o contorno, mesmo se eu perca ele depois, só para mim também não apagar tudo e perder essa coisa que eu risquei no esqueleto. Tica, a Aline está perguntando quantos minutos tu costuma tirar a pressão da lata. Explica sobre isso. Até ela ficar gelada. Isso depende muito da temperatura que tá. Às vezes, quando tá frio, a lata naturalmente ela já fica com menos ar. Então, não precisa tirar tanta pressão. Agora, quando tá calor,
Quando está muito quente, você está pintando, às vezes precisa tirar o ar toda hora, porque ele volta. A lata vai esquentando, ele vai ficando com mais pressão. Então, é sempre ir tentando deixá-la mais geladinha. Não chega ao ponto de gelar completamente, porque senão às vezes você perde a lata no final. E a Tainan está perguntando como é que se tira a pressão. Vamos lá. Para isso, olha, gente, eu só uso o pet cap para isso, praticamente. A galera do Rio tá falando que no Rio sempre tem que tirar pressão, porque é muito. Imagino. E a Camila eu tenho certeza que na Bahia também. A Camila tá perguntando, sempre tem que tirar pressão antes de começar? Não, depende da lata. Eu não tiro muita pressão. Eu gosto dele mais normal, porque às vezes quando tira pressão ele corre risco de ficar mais cuspidinho. Para tirar a pressão é só virar a lata de ponta cabeça e apertar. Ó. Isso que está saindo é só ar, é só pressão. Então tem que pressiona assim por um tempo até a lata ficar geladinha. Você vai vendo que ela vai ficar cada vez mais gelada. Normalmente tem que mexer bem a lata, tá, gente? Principalmente a Color Gin, ela vem o verniz e a tinta separadas. Então tem que chacoalhar bem. Eu confesso que sou super preguiçosa para chacoalhar a lata. Então eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo. Agora eu vou começar a preencher o rosto. E aí, ó, eu posso já ir bem recortando. Olha, também tem tinta que é mais assim. Essa lata. Eu peguei várias latas diferentes para ir apresentando. Da Montana tem essa característica que, se não chacoalhar, ela é multicolorida. Cada traço sai de uma cor. Então, às vezes é ruim porque você terminou de preencher, quando você vai pintar de novo, ela está de outra cor. Então, é sempre bom chacoalhar. Para deixar ele bem pintadinho, eu vou pintar os olhos.
Chica, uma das meninas está perguntando qual que é a solução quando entope um bico. A gente dispersa esse bico, como é que... Ou quando entope a lata, o que acontece? Depende, muitas vezes a lata. Às vezes, quando você está vendo que a tinta ficou mais grossa, ele está começando a entupir, põe outra lata que seja mais... por exemplo, as latas transparentes, o branco transparente, o preto transparente, tem mais verniz. Então, eles podem ajudar a desentupir. Também existe uma lata que é só solvente. Deixa eu até ver se eu acho ela aqui. Não vou achar agora. Tem uma lata que é só solvente. Então, se estiver entupindo, você já põe no solvente para não espirrar a tinta que estiver dentro. Para não secar dentro do cap. É muito difícil me despedir do cap. Eu trago ele de volta para casa, nunca jogo ele fora. Eu trago ele de volta para casa, ponho ele na acetona, tento salvar ele de todas as maneiras. Muitas vezes não adianta, fica 2 anos morando na acetona, ele não desentope, mas eu tenho dificuldade de me despedir. Então, e às vezes dá certo também, aí é uma economia, porque é meio caro o cap também, né? A gente sabe que todo o material é caro, então... E esses entopem muito, esses mais fininhos. Eu nem uso... existe um cap que é o skinny mesmo, que ele é assim, parece o fat cap, mas dentro dele o caninho é diferente. Aliás, eu não sei se todo mundo sabe por que sai mais tinta em cada cap, mas não sei nem se vai dar para ver. Deixa eu ver se no mais claro dá para ver. Ele tem um caninho aqui dentro. O que determina quanta tinta vai sair é o buraco desse caninho. Então, né, nesses que saem menos tinta, ele tem só uma frestinha. Nos fat caps, eles têm um buraco grande. Inclusive, antigamente, a gente fazia muito fat cap em casa. A gente pegava o estilete e cortava para aumentar esse espaço. Que também, às vezes, acaba quebrando o galho. Você está na rua, não tem fat cap, tem um estilete na mão, abre esse caninho um pouquinho maior e ele sai mais tinta. Vou dar só um tempinho para secar um pouquinho melhor ali. Atenção. Chica, enquanto tu vai preenchendo aí, eu vou te fazendo as perguntas aqui que as meninas estão fazendo. A Rebeca tem uma dúvida. Toda vez que ela faz personagem, ela faz o contorno dos olhos com pincel, porque acha que fica muito grosseiro só com o spray. Justamente por não saber controlar bem a lata. Ela está perguntando se tem alguma dica para o traço dos olhos não ficar tão grosseiro. Eu vou fazer ele bem devagarzinho. O negócio é que tem que recortar ele mesmo. Ele sempre, nos olhos, mesmo com o nariz, essas curvinhas, o traço sempre parece que a cabeça tem que ser muito grande para o traço não ser grosseiro em si só. Então, tem realmente que fazer e depois vir com a outra cor para diminuir. Nos olhos das minhas personagens, eu faço ele, eu sombreio ele pela parte de dentro e recorto ele pela parte de fora. Eu vou fazer cada etapa separada para vocês verem, mas ele em si, um traço é difícil dar certo. Tem que ser bem cartoon mesmo para dar certo, porque o traço é grosso. Vou fazer o traço dos olhos. Então, tá vendo? Ele é um traço grosso ainda. Eu dou uma esfumaçada nele pra dentro.
Aí eu venho aqui, ó, para apagar ele um pouco por dentro, para não ficar tão pesado. Aí o de baixo eu recorto só por fora. Ó. Tá vendo? Eu consigo deixar ele um pouquinho mais fininho. E a bolinha do olho. Do outro lado. Chica, a Camila está perguntando, para fazer o recorte, tem que esperar a primeira tinta secar? Precisa. É que a tinta seca muito rápido. Se tiver muito frio, o tempo, mesmo se não estiver chovendo, o tempo estiver muito úmido, é difícil. E tem que esperar um tempo mesmo. Aqui em Piracicaba, por exemplo, está um calor agora, gente. Mesmo estando dentro de casa, a tinta seca rápido. Agora, quando o tempo está úmido, o que pode acontecer é ficar acumulando muita tinta no mesmo lugar. Então, ele até recorta, mas a de baixo fica meio molhado e vai vindo várias camadas, e aí depois não seca nunca. Sabe? No final, aqui tá, você esbarra a mão e destrói tudo, porque está tudo molhado. Hoje está até friozinho aqui. É sempre bom. Em São Paulo está friozinho hoje. E a Camila também perguntou qual que é a diferença da secagem para o spray e para a tinta latex, por exemplo, no mural. O spray seca muito mais rápido. Ele tem uma, né, ele tem uma camada de verniz também, isso é mais rápido. Agora o latex demora um pouco mais, principalmente se o tempo estiver úmido, vai paciência. E é muito ruim, por exemplo, você passar o spray em cima do latex molhado. Porque aí quando você passa uma camada de verniz, uma tinta que está molhada, ela não vai secar. Ele vai proteger ela e ela não vai secar nunca. Então o latex principalmente tem que esperar secar. Ó, aqui eu errei um pouco bem, então eu vou tentar dar uma recortada. Quando a gente está pintando, todo o tempo que a gente puder dar para a gente entender o desenho, riscar várias vezes. Gente, várias vezes eu vou pintar e eu risco milhares de vezes, várias cores diferentes, até tá, principalmente esse primeiro esqueleto do desenho, ele é muito importante, porque se você vê que ele está errado e você continua insistindo nele, você pode ter certeza que no final ele vai continuar errado. Então, às vezes, a gente fica constrangido, principalmente quando está pintando com muita gente, de ficar riscando, mas é importante. Eu, às vezes, eu já começo a riscar de uma cor bem clara, que é para eu chegar no pink, e, se necessário, às vezes eu risco por cima de preto de novo, esqueleto, até eu conseguir achar se ele vai encaixar legal. Ô, Tica, a Lídia está perguntando que é bem comum ter LER, né? Lesão por esforço repetitivo nessa área, né? Com exercícios do braço. Como é que tu sente, assim? Dói muito teu braço?
Olha, no começo o dedo, é normal o dedo começar a falhar quando você está começando a pintar. Depois acostuma, eu nunca mais tive. Não tenho mais nenhuma dor no braço, na mão. Em compensação, o resto, gente, eu tenho, sei lá, já tive bursite no ombro, sabe? Que nem faz muito sentido. Mas o braço nunca tive nada, viu? Ó, agora aqui eu vou fazer a sombra do nariz, olha. Eu faço ele assim, bem toscamente. É mais esfumaçado, é um tracinho mais de longe, tá vendo? E aí eu vou vir com a cor de pele para ir sombreando isso. É muito importante ter um spray bom, cor de pele. A cor de pele que você for usar, que seja uma cor que pega. Tem muito bege, principalmente, que é ruim depois para fazer o recorte. Eu gosto muito do cinza, porque o cinza é essa tinta que pega na primeira, né? Mas tem algumas cores que são bem ruins. Aí eu venho esfumaçando, olha, desse do lado de fora. E aí eu vou usar um pouco de spray de sombra. Esse spray é aquele spray transparente. Ele chama espectro, chama preto transparente, chama sombra. Tem vários nomes, tem várias marcas dele. Tem da Color Gin, por exemplo, tem um preto transparente, aqui é o fumê, alguém escreveu. Eu não gosto muito de usar ele, tá, gente? Ele tem um problema que ele é muito fosco. Então, às vezes, ele vira um cinza e ele tampa. Ele também tem um problema com chuva, viu? Em tela, por exemplo, ele racha e na parede, às vezes, com chuva ele sai. Então, eu não gosto muito. Aí o da Noa eu prefiro. Vem com mais verniz, ele é um pouquinho mais claro, mas é melhor. Aí eu vou jogar só um pouquinho aqui, ó. É gostoso trabalhar com ele porque ele não tem muito erro. Então, por exemplo, se eu for fazer a sombra aqui do chapéu, ele é mais tranquilo. Diferente do preto, que fica muito mais forte. E aí a sombra, sempre que a gente faz para um lado, a gente recorta ele do outro. Então, ó. Aqui também eu posso dar uma clareada nele. Agora a gente tem uma sombrinha difícil, que são essas sombrinhas de nariz, que são menorzinhas. Eu vou vir também apagando um pouco. Nem sempre aqui dá para recortar, por exemplo, ele inteiro.
Tica, a Thaís está perguntando se esse branco é transparente, qual que é o tipo, e se o recorte, a Camila está perguntando se o recorte tem que ser sempre mais claro do que a cor de fundo. Não. Depende do que você quer, porque normalmente personagem a gente acaba encontrando mais contorno mais escuro. A gente vai sempre recortar o contorno, né, para diminuir, que é o que a gente se interessa mais em diminuir o traço. Mas agora, por exemplo, quando eu for fazer a boca eu recorto com a cor de pele, né? Eu vou pintar a boca de rosa e eu vou vir com a cor de pele para recortar. Então, depende, não tem problema. A melhor característica do spray é essa, é que uma tinta, ela cobre a outra com muita facilidade. Isso, pelo menos na teoria, né? Todas deviam se cobrir. É assim como a caneta Posca, que uma cobre a outra. E às vezes no pincel, já não. O branco para recortar o preto é muito difícil. Você tem que dar várias mãos. E no spray, não. Principalmente assim, branco. Aí tem umas cores que é super difícil de recortar, porque a cor realmente não funciona. Vermelho é difícil, laranja é difícil. Alguns tons de amarelo é super difícil você conseguir cobrir outra cor. E a Aline está perguntando qual que é a distância, mais ou menos, que o spray fica da parede. Não dá para a gente ver daqui, mas se tu conseguir mostrar com a tua mão... Sim. Olha, eu gosto de contornar bem pertinho. Eu sou aquela pessoa que em parede chapiscada, eu volto com o dedo todo esfolado, porque às vezes bate, machuca. Eu gosto de usar spray bem perto. Quanto mais perto, mais fino é o traço, mais fino e mais preciso. Deixa eu ver se eu consigo ver pertinho o tablet para eu mostrar uma coisa. Gente, como é que eu vou mexer no tablet? Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Vou colocar bem pertinho da parede. Eu meio de lado, eu faço assim, bem pertinho. Quanto mais longe, menos preciso e mais largo vai ficar o traço. Se você for muito longe, ele praticamente vai ficar uma sombra. É isso que define a precisão do traço. Então, pertinho é assim. Mais longe ele vai ficar assim. Olha a diferença. Agora, pertinho ele tem um risco maior de escorrer. Mas se tirar o ar direitinho, e se a tinta for boa, você consegue, não tem... Ai. Cadê? Opa. Voltei. Olha assim. Então, para preencher, às vezes é legal ter uma distância maior, porque aí ele vai pintar uma área maior, mas para contornar é melhor pertinho. Vou fazer uma boca. A boca, normalmente, eu faço em 2 etapas. Eu contorno ela. Olha, aqui eu vou fazer o recorte da boca, porque esse traço é muito grosso. Olha, essa lata tá uma delícia para pintar. Ela é mais macia, a válvula, e fica mais fácil recortar. E aí eu ainda posso recortar a boca pelo lado de fora também.
aquele esquema da bochechinha rosa, ou de luz, ou de sombra, que a gente vai jogar, que é o mesmo esquema da sombra. Mas a bochechinha, por exemplo, ela é sombreadinha para todo lado, né? Chica, é uma coisa difícil de fazer, porque também é outro detalhe que é bem pequenininho, que é bem fino. Tem várias coisas que variam quando a gente está pintando. Tem a lata, tem a temperatura ambiente, é isso, quando está calor as latas vão ficar com mais pressão. Tem o cap, porque ele não é um padrão, tem cap que você vai pegar, vai estar fininho, tem outro que vai parecer um fat cap, você comprou um fininho e ele parece um fat cap. Tem o nosso controle do dedo é o mais importante. Tem gente que tem controle de dedo que pega um fat cap e faz um traço dessa finura, sabe? Então depende de quanto a gente aperta. E isso varia da gente também, porque a gente muda muito todo dia. Então tem dia que é assim, abençoado, que eu pego a lata, assim, parece um lápis. E tem dia que eu pego a lata e só toda hora que eu acho que influencia o nosso emocional, influencia nessa força que a gente coloca no cap. Então, a gente tem que conseguir se adaptar com a gente, com a lata, com o cap, com o calor, com o frio. A gente tem que tentar fazer o melhor. Tem dia que eu vejo que a coisa não vai dar certo, que vai ficar sem cílios, porque não vai dar aquele dia para fazer. Maravilhosa. Ô, Tica, a Vivi está perguntando se tem uma marca de spray preferida. A gente vai dar uma propaganda aqui sem querer, né? E qual é a diferença entre uma marca e outra, assim, que tu já tinha comentado um pouquinho, mas explica fazendo aí. Eu vou pegar algumas latas para eu falar um pouquinho. As minhas 94, nem sei, ela não deve nem funcionar essa lata, mas eu vou colocar aqui só para eu conseguir falar um pouco de cada uma. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais. Tem mais aqui. Nem todas eu ainda conheço tão bem. Eu quero falar das color jeans tradicionais, que não são arte urbana, que são para outra coisa. Gente, terrível, tá? Color jeans esmalte sintético é terrível. O que vale, essa aqui, por exemplo, é uma dourada. Ela em dourado, essas cores, é uma coisa mais específica, ela é legal, mas ela escorre, caramba, ela demora para secar. De preferência, não usem color jean que não seja de grafite. A hardcore, ela tem alta pressão. Então, ela vai ser mais difícil de fazer um contorno, um traço fino, mas ela tem uma cobertura boa. A 94, houve uma época nessa vida que eu só usava essa. Ela tem bem baixa pressão, ela tem uma cobertura boa, mas ela é bem cara. E não sei, eu já não considero a que mais atende o que eu procuro. A gente tem a Flame, ela tem baixa e alta pressão. Agora, a questão da Flame é que ela tem uma válvula muito, muito macia, gente. Então, tem essa coisa de controlar com o dedo, com ela é muito mais fácil. E aí vem parecida com ela a Paris 68, que é nova, que é nacional, e também que também tem essa válvula macia, gostosa, e a Articans, que também tem a válvula mais macia. Essas mais conhecidas, né, Color Jean e a No. Bom, o cheiro da No é bem forte, diferente. Quando for pintar com No, procure usar máscara. A gente tem alguns relatos de que ela causa mais problemas respiratórios que as outras, que a intoxicação dela é maior.
E tem uma boa cobertura, eu acho o traço dela bom, é mais fino. Da Colorgen eu acho a válvula dura, mas a cobertura dela é perfeita. Eu acho que ela tem bastante cor, é mais fácil de achar, a cobertura é muito boa, mas a válvula é meio dura. Às vezes o dedo começa a empacar mais rápido com essa aqui. Mas, no geral, nada terrível. Deixa eu até ver se eu tenho uma lata antiga aqui. Eu acho que eu nem tenho mais. Eu tinha umas latas bem antigas aqui. E essas sim eram pura água, assim, terrível. Mas cada vez mais, eu acho até que tem já mais marcas novas nacionais. Sempre aparece uma nova nesses últimos tempos e todas estão vindo com uma qualidade. Não é tão ruim, não. Quando for fazer traço, deixa eu até pintar antes de começar. Traço contínuo, no começo é legal você dar uma testada assim, poxa, vou ter que fazer esse traço. Dá uma treinada de palata assim, ó, sem apertar, só para você saber, porque o nosso pintar, ele tem a força, tem o peso, tem o traço. Então, quando a gente consegue se acostumar com o movimento que a gente vai fazer, a gente consegue fazer ele melhor. E aí eu falo até quem tem um trabalho mais gráfico mesmo, não pode ser gráfico, o que é. É muito difícil um traço ele ser perfeito. É muito difícil. Então, é sempre apostar no recorte, porque ele muda, inclusive, a cara do traço quando você recorta. Deixa eu só achar uma lata dessa. Então, ele já dá uma outra cara, o recorte. Eu não sei como a gente está de tempo. É isso que eu ia te falar, assim, a gente já atingiu o horário do meio-dia. Tá, então eu vou só passar o branco. E temos aqui estamos fazendo isso, passando o tempo, estamos com essa fama aqui, então vamos tentar ficar no tempo. A Jade tem uma pergunta que é assim, tem salvação quando a tinta começa a ficar muito grossa? Tipo um spray que está há muito tempo lá largado e a gente retoma esse spray? Olha, tem que chacoalhar bastante. Às vezes não tem. Às vezes a válvula entope mesmo. Tem aquele spray. Eu já ouvi falar que tem que guardar as latas assim.
porque assim isso aumenta dela concentrar e aí de entupir válvula. Eu não sei, eu nunca guardei assim porque é difícil para mim. Aqui, ó, vou até mostrar. As minhas tintas, elas estão ali na prateleira, elas ficam em pezinhas. Mas se a pessoa tem um compartimento assim, numa estante fechada, daria, né, para botar tudo de ladinho. Tá, sim. Ah, ok, chegou. Chegou aqui uma participante. Vem cá, Dawn, então. Vem cá, Dawn. Não, é o Tauro, ó. É só mostrar o branco transparente agora? Tá. Se tu quiser dar um gás aí para a mulherada ver como é que tu pinta rápido também, pode dar um gás e a gente faz perguntas finais, tá bom? Ó, o branco transparente, ele vai dar esse brilhinho. É o seu desenho? Sim. Eu atropelei? É você, Aninha. É você. Então. É, então. Ah, tá, é. Depois você vai fazer aqui. É uma mamãe calma essa? Bebendo? O que é isso? Calma. Vamos fazer um cabelo de animal aqui? Sim. Tá vendo? Eu vou aumentar um pouco o cabelo, porque eu sei, sempre me perguntam dos fios de cabelo, como é que faz. Vou aumentar para conseguir mostrar. Para o fio de cabelo, tem que ser esse traço bem fininho. E aí, ó, eu vejo o movimento que o cabelo está fazendo. Esse é o rosto. E aí depois eu venho recortando. Às vezes o traço está muito fininho, nem precisa recortar. Mas aqui hoje já não foi, ó. As meninas estão perguntando se esse cap é normal do cabelo fininho. É aquele cap que eu falei no começo, que eu sempre uso, que tem aqui atrás redondinho. E elas também estão perguntando, o entupimento da válvula dá para furar a lata? Fazer um fundo ou é perda total? Ai, ó, é que furar a lata, né? Se furar a lata, não vai sair a tinta pelo furo. É aquela coisa da abstração mesmo, né? Tem que furar e jogar mesmo. Você quer pintar? Sim.
Então, gente, eu sei que vocês têm aula de extensão na semana que vem. Na próxima aula, na verdade, a aula de extensão. A próxima aula. Isso. Mas extensão, além do extensão em si, também é super legal ter extensão pequenininho para quebrar galho. Às vezes quer fazer uma textura, quer fazer uma roupinha. Também é bacana usar junto com grafite. Todas as técnicas juntas, né? Aliás, eu sempre acho que vale a pena tudo. Vale a pena usar pincel, todas as ferramentas que tiver, vale a pena, muito mais do que se importar com gente falando que a pincel não pode estar roubando, essas bobagens. O mais importante é você conseguir pintar aquilo que você quer e sair satisfeita. Porque quando a gente sai satisfeita de uma pintura, a gente fica com vontade de fazer mais. Agora, tem dia, sei lá, eu já voltei de dia que eu fui pintar que eu saí chorando, né? Que não queria mais pintar na vida. Então, o mais legal é a gente ter esse cuidado, até psicológico com a gente mesmo, de se permitir algumas coisas. Então, acho que o que mais vale é sempre a gente. Não. Agora não. Vem aqui, vou pegar fogo. Vem. Pega fogo aqui, papai. Vou pegar fogo. Vamos aqui. Eu sou sempre aquela pessoa que eu sempre risco o desenho um pouco além do que eu consigo. E eu sempre depois tenho que arrumar algum jeito de coisas para subir. Eu falo até para tomar cuidado com isso, porque eu já quebrei 2 dedos assim, subindo em qualquer coisa. Ô, Tica, uma das meninas está falando, as meninas estão falando que às vezes tem medo de usar a lata para não gastar, porque é muito caro, mas só treinando, né?
Ah, sim, é. Às vezes dá para ser super econômico com tinta, gente. Eu também sou bem miguelada, gosto sempre de usar os traços mais finos para preencher, para tudo. E hoje em dia, não sei, para contornar um trabalho assim, uma lata de preto, eu contorno 2, 3 trabalhos. Então, isso vai economizando bem, tirar o ar da lata, porque aí sai menos tinta. Então, todo esse controle vai ajudando a gente a economizar. Não tem, tudo isso vai mudando um pouquinho com o tempo. Eu vou agora deixar as meninas abrirem as câmeras. E se tu quiser ir fazendo, enfim, enquanto vai respondendo, elas vão te perguntando, tá? A primeira que vai perguntar. A primeira que vai perguntar é a Tainã. Pode abrir aí, Tainã. Pode perguntar. Tá sem áudio. Não estamos te escutando, tá sem o áudio. Tem que. Deixa eu ver aqui se a gente. Pronto, tá dando para ouvir? Agora sim. Então, meu nome é Tainã, eu sou daqui do Rio de Janeiro, né? E eu sempre acompanhei o trabalho dela, assim, até mostrei para alguns quando estava oficina, eu me apresentei. Aí eu queria saber, assim, olhando assim, os seus trabalhos, né? Eu sempre vejo que tem uma coisa meio fantástica, né? Esses personagens. Aí eu queria saber de onde que você desses personagens. Meus personagens foram mudando muito com o tempo, tá? Eu comecei. Eu não tenho aqui agora as imagens, assim. Eu comecei fazendo letra também, depois eu montei um personagem um pouco mais gráfico. Eu usava muito. Eu gostava da ideia da proporção humana, que foi largando um pouco com o tempo. Depois eu parar para começar a observar muito livro infantil, sabe, que tinha esses desenhos mais de cartoon para que eu conseguisse encontrar um meio termo, justamente porque a proporção humana era muito difícil para mim colocar no muro. Quando eu comecei a pintar, a gente tinha 2 referências de meninas, né, assim, principais que eu acompanhava, era a Ana Clara do Só Calcinhas, que tinha esse desenho de proporção humana, que era muito bom, e que ela fazia as coisas pequenininhas, certo, e ficava ótimo. E tinha a Nina, que já tinha aquela coisa bem cartoon, com a cabeça bem grande, que aproveitava mais esse espaço, né? Então, eu fui passando por vários momentos de tentar uma coisa, de tentar outra, até chegar, e ainda continua, ainda mudando. Tá sempre ainda em movimento. Obrigada. Obrigada, Tainã. Agora a Railde. Railde, pode abrir aí a câmera e o áudio. Oi, estão me vendo? Eu sempre pergunto isso. Tá, tudo pode falar. certo aí? Eu tô aqui já, tô na garagem da minha casa, né? E prontinha já com, com todos algumas latas aqui para testar, né? Para estudar um pouco. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né? Pela Tica tá aí, mostrando um pouco do trabalho dela pra gente. O trabalho dela é lindo. Conheci a Tica no Graffiti Queens, assim. A gente ficou... lembrei de você. E eu ficava brincando com a filhinha dela, muito fofa a filha dela, adoro ela. E assim, você já falou, já comentou um pouquinho, né, que teve toda essa evolução, essas fases por onde você passou. Eu acho que todo mundo vai passar por isso, né? Eu ainda me sinto muito segura na questão de criar um estilo, por exemplo. Eu pinto muitas coisas relacionadas ao universo, mas eu não me prendo somente a isso, porque eu acho importante eu explorar outras coisas. Eu sou ruim, eu sou péssima em letras. A única coisa que eu faço é o draw up. E olhe lá, né, meu draw up. Mas, assim, eu acho importante estudar as letras também. Eu acho que... Peraí, chamando partar. Que todo estudo é válido, assim, porque no caso dos traços também, né, para mim dominar mais a questão dos traços, luz, sombra, outras coisas.
Mas, assim, eu tenho essa dificuldade de criar um estilo. Nem sei se é tão bom, assim, se criar um estilo. Eu acho importante, mas eu fico com receio, assim. Se eu pintar uma coisa totalmente diferente daquilo que todo mundo está acostumado a ver, não vão me ver como Railde ou a Rai, vão me ver como outra coisa, não sei. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, já que você passou por essa etapa das letras, né? E, no caso, explorou várias partes do grafite em si, vários estilos, no caso. É difícil, porque ele foi mudando de uma forma orgânica. Eu tinha muito esse receio, ainda tenho um pouco dessa coisa de, às vezes, mudar demais e perder a trajetória que eu tive e das pessoas se conhecerem. E aí eu fui mudar quando eu realmente fui ver. Agora eu tive uma última fase de mudança nesses últimos tempos, porque eu realmente estava muito insatisfeita com o que eu estava fazendo. Letra eu tentei várias vezes também, eu gosto muito, mas eu nunca dei muito certo. Eu até acho que para fazer letra precisa ter uma criatividade ali diferente. Isso vai muito com a personalidade de cada um. Eu sou muito apegada, eu sou uma pessoa meio, sabe, dos cálculos, das certezas, da coisa mais presa. Então, para mim foi muito difícil criar alguma coisa nova no meio das letras. Eu não conseguia ter ideia disso, mas eu gosto. Acho bonito, acho legal e admiro muito quem faz. E nos personagens também, assim, a gente tinha pouca opção de coisa ousada. Eu até falo que, para mim, quando em São Paulo começou a aparecer mais meninas pintando, elas apareceram com um traço muito diferente, uma técnica muito diferente. A gente tem algumas aí até para citar, eu sei que a Fôlego está por aí, a Fôlego, a Magrela, a Grazi, tiveram várias meninas que também vieram assim, inovando em técnica, em estilo, e que eu falo assim, fico muito orgulhosa, porque para mim realmente foi o que, eu andando em São Paulo, o que aconteceu em maior quantidade, com uma diversidade maior de estilo, vieram das mulheres, que talvez tivessem menos essa ligação, que chegaram com menos esse ego do que, não vou usar pincel, ou não vou usar não sei o que não é grafite, e que chegaram inovando e apresentaram um trabalho, novas técnicas, assim, maravilhosas para mim, assim. Então, é claro que a gente, tudo anda com o nosso emocional de como a gente vai se achando e se encaixando, mas é bom a gente percorrer isso pensando só na gente, sabe? Para a gente descobrir o que a gente dá mais certo, o que nos deixa mais feliz, né? Sim. Acho que é a próxima, né? Obrigada, Vicky. Agora, Kay. Oi, pessoal, bom dia, Tica. Tá dando para me ouvir? Eu tô ouvindo, deixa eu ver se eu acho. Olha eu aqui. A minha pergunta é mais com questão da tua trajetória, questão da evolução dos materiais, porque você já tem uma trajetória longa e você pegou toda essa transição, né, de tinta automotiva que o pessoal pintava antigamente, porque não tinha essa questão de material diverso, e o que isso influenciou no crescimento e na transformação do teu trabalho ao longo do tempo, e essa diversidade de material, como é que você aplica na questão de grande mural, pintura de rua, como é que é essa sua transição com questão a isso? Sim. Bom, quando eu comecei a pintar, a gente usava bastante. Não era nem latex, você sabe que a gente chegou, a gente achava massa corrida na rua, a gente punha água corante e transformava em latex, e a maçã até vira latex. Então, não é só o spray que evoluiu muito, mas os latex também, que agora a gente encontra latex de tudo que é cor, né? Antigamente fazer grafite dava 6 meses, estava tudo marrom, né? Iam perdendo pigmento. Então, tudo mudou muito. A lata de spray não tinha de pressão, a gente costumava comprar lata de spray vencida, porque era mais barato, então tinha essas lojas grandes que normalmente tinham um estoque de tinta automotiva vencida, que era o que a gente comprava.
mas isso também foi mudando de forma tão orgânica, né? Que eu até acho que a minha parte de desenho ela evoluiu muito menos do que a questão de traço, porque hoje em dia eu sei que eu conseguiria fazer vários traços, eu não tenho nenhuma dificuldade mais de mexer com spray, mas eu não tenho a mesma capacidade técnica de desenho. Então, até foi esses últimos tempos eu comecei a estudar mais a parte de desenho, para ver o que eu conseguia mudar nisso, né? De buscar uma satisfação mais pessoal com o resultado. Porque eu sempre fui uma pessoa que me conhece, eu lembro de você também, eu sou bem ligada à fanfarra, então o grafite para mim sempre andou muito junto com a questão de amizade, de conhecer gente, principalmente quando eu ia para eventos para fora, quem me conhece sabe que o meu negócio era tomar cerveja, era pintar um negócio rapidinho para aproveitar a galera. Então, isso também foi a minha última mudança, acho que foi ser um pouco mais séria em questão do quanto eu precisava estudar de desenho. Que eu também respeito, porque eu acho que tem muitas questões emocionais também. Eu passei por várias coisas e naquela época foi mais importante para mim curtir a galera do que realmente estar apresentando alguma coisa que eu curtisse. Mas ainda está em mudança. Por isso até falo, a melhor coisa que a gente tem é a gente se entender, né? Lógico, é super legal a gente entender o material, é super legal de estudar desenho, mas a gente se entender a nossa capacidade de o que a gente pode fazer em cada momento. Porque não adianta eu ir para um evento de grafite e falar que eu vou fazer um puta desenho super cheio de detalhes, não sei o quê, se eu vou estar ansiosa para conversar com todo mundo, se a minha ansiedade vai ser para tomar uma cerveja, vai ser para interagir com alguém e não para eu fazer aquele objetivo. Então, a gente se conhecer para a gente saber onde que a gente consegue encaixar cada uma das coisas que vai fazer a gente feliz naquele momento. E para você, assim, como tem alguma dificuldade de transicionar o teu trabalho de pequenos tamanhos para grandes murais? Conversa um pouquinho sobre isso. Eu gosto de fazer tudo grande, gente. Eu acho que se eu pudesse, em questão de... Hoje em dia, eu sei que em realização de fazer aquele mural que eu vou olhar, vou falar, nossa, amei mesmo, ele tem que ser grande. Tem que ser grande, quanto maior, melhor. Então, eu tenho mais facilidade de gostar dos resultados, eu gosto mais do processo, e coisas menores, para mim, são mais difíceis, porque para mim elas dão mais trabalho, eu não consigo alcançar aquilo que eu quero, não me sinto satisfeita trabalhando ali num espaço pequeno, e então eu tenho menos motivação a continuar, a me esforçar. Então, realmente, coisa maior para mim é bem melhor, até coisa de proporção, porque meus personagens, apesar de tudo, eles não têm uma proporção perfeita. Para quem faz realismo, deve ser mais difícil aumentar, com certeza, porque tudo tem que estar muito proporcional, né? E, ao mesmo tempo, também diminuir. Muito mais detalhes ali, né, para colocar. Então, acho que também varia muito do estilo de cada um. Obrigada, Tica. Ai, meu Deus, caiu. Obrigada, Kay. A Kika, ela tem um pouco de vergonha, não quer falar na câmera, mas falou que para ti, tu é uma referência, que tu é foda, que faz tempo que junto com a Nina Pandolfo tu é uma das referências para ela. E ela admira muito a sua trajetória de estar trabalhando tanto tempo fazendo o que gosta. Ai, que bom, obrigada, viu? Eu também sou péssima com câmera, viu? Eu tenho a voz da Disneylândia, eu sou tipo a filha do Pato Donald rouca, uma trava terrível. Eu nunca assisto um vídeo que eu gravei, eu nunca mais assisti essa aula, com certeza. Olha, mas eu tenho certeza que muita gente vai assistir essa tua aula, porque as meninas estão super agradecidas aqui, dizendo que foi lindo, que foi super maravilhoso, que foi útil, né? E que foi bem prática para elas nesse momento. Quero agradecer assim o que tu faz pela nossa comunidade, né? Do grafite, da arte urbana.
principalmente sempre elevando as mulheres ao teu redor, assim. Eu acho que o teu trabalho é muito importante dentro do nosso cenário. E eu, assim, representando o Instant Grafite, te digo que a gente te considera muito, e se depender da gente, vamos sempre te chamar para projetos, porque tu é uma pessoa maravilhosa, que contribui muito para a cena. Obrigada, gente. No geral, aí as meninas, muitas eu já tenho contato, mas as que ainda não tenho, eu estou sem celular hoje ainda, mas eu estou arrumando aí um novo celular. Quem quiser escrever para mim, tiver qualquer dúvida, quiser fazer depois, vamos fazer um vídeo, só as duas, para ver aí como é que tá a pintura, fica à vontade para me escrever, que eu sou super social, estou super carente nessa fase. Eu não vejo a hora de a gente tomar a cerveja junto, né, Tica? Não vejo a hora. E eu também, bom, a gente também vai postar hoje no Instagrafite o último mural que a Tica pintou, que foi uma empena aqui em São Paulo, que inclusive teve a Sherme como assistente, né? Ela está aqui também nos assistindo. Então, duas poderosas, a gente vai postar hoje para vocês também verem o que foi feito nessa produção. Tica, muito obrigada mesmo. Obrigada, amei. Aula valiosa, tá? Olha, boa semana para ti, a gente vai se falando. Um beijo. Valeu. Beijo, tchau, gente. Até quarta. Eu não sei nem desligar.